Oi, meus amores, eu sou a atriz Aldine Miller, Joana, minha neta, e hoje estamos apresentando uma pessoa muito especial no nosso programa, o nosso podcast Aldine Miller, com o apoio do Oculário Moderno. Agora, a nossa convidada de hoje, abafa o caso. Abafa o caso. Meu Deus! Ela é poderosa, ela é uma estrela, ela é uma diva e amada, né? Muito amada. Onde vai, o mundo corre atrás. É um Se momento você não muito especial. ama... Gente, ela faz teatro, ela é cantora, ela é repórter, ela é tudo. Nani People! Sim! Pode abrir o leque? Fiz questão de vir no seu podcast, embora não esteja fazendo mais. Fiz muito no pós-pandemia, mas fiz tanto, deixei muita gente rica com os cortes que deram. Falei, não, agora eu quero fazer mais. Chegou que você fica, né, rodando em círculos, aí não dá mais. Quando você me ligou, não tive como negar seu convite mesmo, de verdade. Falei, olha, Aldine, não estou fazendo mais você, eu vou aí bater um papo, fazer um Paranauê e vamos, quem sabe, a gente toma até um tacacá. Por que não? Por que não? Curtir e ficar de boa, é isso. Nani, eu quero perguntar uma coisa para você. Eu fico assistindo você 24 horas, né? Para você me informar. Nani, que história linda, familiar. Eu tive a felicidade de ter sido assim, gerada e criada por uma família realmente muito fora da curva. Muito. Ter tido uma mãe, sobretudo, que já falava de diversidade, de respeitabilidade e de sororidade num tempo que não existia isso ainda. Minha mãe tinha um provérbio, mas era de provérbios, né? Provérbios, mineira. Foi quem não vive para servir, não serve para viver. As pessoas falam com a gente que a gente deixa até quando a gente deixa. Eu ouvi, cresci ouvindo, falando sistematicamente isso. E ela falava tanto que ficou no meu DNA. Então, a minha condição de ser uma criança efeminada, uma criança muito festeira, uma criança muito alegre, muito solar, desde muito cedo deu estranhamento no ninho. Estranho no ninho, desde muito cedo. Desde muito jovem já. Mas como era uma cidade muito pequena, Serrania, no sul de Minas, nasci em Machado, fui criado em Serrania, mas me fiz em Poços de Caldas. Quando eu mudei para Poços de Caldas é que eu vi a diferença acontecer, né? Que aí eu saí da minha bolha e fui para outra cidade, era só uma certidão de nascimento a mais. E aí teve um grande colapso social no grupo que eu fui estudar, na Davi Campista. No terceiro dia de aula, não podia sair no recreio, foi um Deus acuda, um bullying terrível. E aí ela foi chamada pela diretora, a diretora perguntou se ela reconhecia que tinha um filho que tinha um problema. Ela disse para a diretora, foi saber isso depois, já dela falecida já, que não era um problema, era a condição dele, cabia ela como mãe, e ela como educadora fazer ele a pessoa mais feliz do mundo. Então, sei lá, eu tive uma mulher que realmente foi atrás de um deputado, conseguiu bolsa de estudos, foi para outro colégio, ela fez acontecer. E ela teve uma coisa muito maior ainda, ela brigou muito para casar com meu pai. Ela fez questão de fazer o amor dela prevalecer. Ela ousou, sendo filha de um homem muito poderoso economicamente, um comerciante muito respeitado, muito querido em Serrania, era uma mulher, bem dizer, Scarlett O'Hara, se apaixonar pelo cortador de lenha. Meu pai era filho de uma mulher negra, cozinheira, e naquele tempo não se casava uma branca com negro. E ela brigou para casar com o pai. Aí não pôde casar, exportaram ela para São Paulo, arrumaram emprego para ela no Correio, o papai casou com uma outra moça, teve um filho. No segundo parto, ela faleceu, a mulher faleceu de eclâmpsia. Nessa época, estavam com 34 anos, ter 34 anos, 59, era muita coisa, né? Ela falou, agora eu caso. Ela brigou, bateu na mesa, falou assim, ó, agora eu caso, voltou para Minas, brigou com a família toda, namorou, noivou e casou no ano e 2 meses. Então, quer dizer, essa coisa do preconceito racial foi muito iminente na minha vida desde muito cedo. E ela começou já rasgando isso tudo, né? Já. Quando a casa casou com o papai, a família toda na cidade. Já contei esse outro podcast, o pessoal sabe disso. Tanto que eu lancei minha biografia em 2015, chamada Ser Mulher Não É Para Qualquer Um, o pessoal falou que eu ter conhecido sua mãe. Agora eu vou lançar em 2025, que eu vou ter 60 anos, Ser Mulher Não É Para Qualquer Um 2, a saga continua. Porque as pessoas têm uma mania hoje em dia, depois de 50 não acontece mais nada. Não, no meu caso foi o contrário. Tudo aconteceu depois de 50. Tudo. Tudo. A alegria de assumir mais o que eu sou, de gostar do que eu gosto, de... Entrei na Globo aos 54 anos. Demorou para chegar. Não demorou não, meu bem. Cheguei na hora certa. Cheguei no momento exato, dialogando para ganhar o que eu merecia ganhar.
E assim foi. Então, acho que a maturidade veio com o tempo. Entendeu? Eu acho maravilhoso. Eu estou com 70, né, Nani? Não parece. E eu penso assim, gente, agora que eu estou fazendo coisas que não tinha pensado, tinha medo, ficava assustada, e agora eu estou muito melhor. E a nossa geração, Aldine, deitou na ficha telefônica e acordou na fibra ótica. E a gente fez costume o tempo todo. A pessoa fala umas coisas, o que você falou, meu bem? O que é isso? É uns termos que você fala, por que não fala em português, gente? Por que não fala? E hoje em dia mudou tudo, ninguém mais é feio, o pessoal é exótico. É exótico. O pessoal não é feio, é abastado de beleza, não é abastado de... como é que é? Meu amigo fala, meu amigo de Fortaleza, brinca, fala assim, ó, não é feio, é carente de formosura. É isso. Nani, você vê que eu tô com a minha netinha aqui e agora eu vou deixar ela fazer uma perguntinha pra você. Ai, claro, obrigada, porque eu tô muito ansiosa pra fazer, na verdade. E andando um pouquinho mais na sua história, você contou agora um pouquinho a sua infância, quando eu conheci a sua história, o que mais me tocou, assim, que me deu aquela conectada, é que você veio aqui pra São Paulo, né, tentar a vida como artista. E eu tô passando justamente por esse momento em que eu acabei de chegar e aí fica essa loucura de oportunidades e de gente e de círculos e arte em tudo quanto é canto. E aí eu queria que você desse, como eu tenho muitos amigos que estão também na mesma situação, eu queria um conselho seu para quem é jovem artista, chegando em São Paulo e que tá com esse... Ao mesmo tempo que tá deslumbrado, também tá morrendo de medo, sabe? De tudo, essa loucura que é essa cidade, sabe? Não, o medo vem da incerteza, né? Você está no caminho certo. No meu caso, eu tive uma felicidade, tive uma sorte. Eu sabia que a arte era muito iminente na minha vida. Muito iminente. Eu, com 4 anos de idade, subi em quermesse para ganhar cartucho de doce. Cartucho era um conto de cartucho cheio de doce, que quando acabava era a sensação da criançada. Os meninos faziam espadinhas, os meninos faziam o chapéu da fada madrinha. E eu já subi numa quermesse, com 4 anos de idade, com um cartucho de doce cor-de-rosa. Porque eu queria fazer o chapéu da fada madrinha na Cinderela. Aí para fazer um rosa, eu falei, não, tem que ser azul, tem que ser verde, tem que ser... Não, quero rosa. Aí eu subi no palco e falei assim, vou cantar. E cantei. E a partir dali, era muito iminente isso, que eu era muito vidrada no rádio. Eu sou uma pessoa muito musical. Eu tenho essa paixão por música. Eu acho que a música mexe com o sentido da gente, mais apurado da gente. Mais fiel. O olfato e o paladar remete à situação que você viveu. A música não. A música você ouve, a música você registra o momento que você estava. Por exemplo, o olfato, lembro o bolo da que minha avó fazia. Parece, você ouve um cheiro de uma casa, parece o cheiro da casa da minha avó. Você ouve um bolo, come um bolo, lembro o bolo da minha mãe. A música se ouve imediatamente. Então, desde criança, eu ouvia muito rádio, eu estava sempre participando de concurso. Porque eu tinha uma família que o dinheiro tinha acabado, a primeira ganhou, a segunda gastou, a terceira caiu, então não tinha TV em casa. Eu mudei para Pós-Causa, não tinha TV. Ter TV em 73 e até um iPhone em 58. E eu comecei a cantar, por exemplo, comprar uma bicicleta que eu não tive velocípede. Meus irmãos tiveram, eu não tive. Eu cantei no concurso de calor para comprar uma bicicleta. Eu entendo concurso de calor porque o prêmio era uma televisão. Chacrinha foi a posse, com a caravana dele. Tive que ter alvará de juiz para cantar no Chacrinha. Cantei no Chacrinha e ganhei uma TV. 6 meses depois ele voltou, cantei de novo, ganhei outra TV. Aí ganhei uma bolsa de estudos para estudar canto, iniciação musical no conservatório, com a mãe Luciano Quiroli, que é mãe do Xandó, que foi um grande jogador de seleção brasileira de vôlei. Indo para a iniciação musical, fazendo aula de música, exercitando, lendo bona, lendo nota musical, fazendo escala, solfejo, eu vi a criançada entrando num prédio anexo, que era o prédio que foi o Teatro da Urca, que posso ter uma filial do Cassino da Urca. Eu entrei atrás da criançada e vi aquela coisa, o palco. Quando eu vi aquilo, eu falei, é meu lugar. Eu acho que é predestinação. Eu começo a predestinação. Então, eu entrei num grupo de teatro aos 10 anos em Pós-Caldas e não saí mais. Quando eu cheguei em São Paulo, auzinho, para estudar teatro, não é que eu estava tentando uma nova cadeira. Não, eu vim só fundamentar uma coisa que eu já queria fazer, mas ia atrás da parte acadêmica. Por quê? Porque eu fui criada numa escola, no Colégio Pio XII, quando a mãe tirou do Davi Campis depois do Pio XII, nós tínhamos o tal do clube de leitura, e nós éramos instigados a ler muitos livros. Então, a leitura é uma coisa que fez parte da aurora da minha vida. A gente lia, 3 livros por bimestre, uma coisa assim. Tinha a coleção Vagalume, eu devorei todos os livros da Vagalume. E eu li em 80 um livro chamado Aurora não foi da Alves de Souza, não foi o livro, eu estou falando tanta coisa, tanto livro, eu comecei a falar de São Vagalume, veio todos os títulos da minha cabeça. O livro do Marcelo Rubens Paiva, da peça que Cabral Feliz fez, Ano Velho. Que aí eu conheci São Paulo lendo esse livro.
E marcou muito a minha vida, que ele fala... O Filho Velho é uma história de um grupo de jovens que vai se acampar na cachoeira, passear na cachoeira, e dá um mergulho, bate a cabeça e se torna tetraplégico. Aí ele conta a história dele a partir daí. Quando eu cheguei em São Paulo, em 80, eu estava lendo esse livro. Eu conheci o Mário em 80, com 15 anos. 3 anos depois, eu vesti Bibi Ferreira em Piaf e ganhei o ingresso na filha da mamãe para ver Filho Velho no Teatro Augusta. Eu vi uma atriz em cena que ela fazia do humor ao drama com uma facilidade, que ela fazia uma enfermeira que se rezava para entrar em cena. Quando acabou, eu fiz EAD, eu falei, quero fazer o que essa mulher faz. Estavam filmando em Poços uma novela chamada Livro para Voar. Meu grupo de teatro, que eu fazia teatro desde 75, estava com 8 anos no grupo já, estava todo amigo da produção, dessa novela do Tony Ramos, Cara Camurati, achando que ia para o Rio fazer tablado e entrar na Globo. Eu falei, não vou para o Rio, vou para São Paulo, quero fazer o que essa mulher faz. Essa atriz se chama Lília Cabral. Ah, maravilhoso. Eu passei 30 anos bebendo do rastro de Lília Cabral. Eu ia nas peças dela, tudo que ela fazia, eu ficava atrás. O mundo, quando você quer uma coisa, o Caetano fala uma coisa que é maravilhosa, né? É incrível a força que as coisas têm quando elas precisam acontecer. E elas acontecem. Então, assim, 30 anos depois, estou fazendo show pela vida e tal, abro um e-mail, tem um e-mail de um produtor da Globo, me chama para fazer um teste na Globo. Sem produtor, sem empresário, sem coach profissional, sem agente, sem porra nenhuma. Fui chamado eu por mim mesmo. Só seu brilho. Então, assim, acho que o importante é falar que, assim, quando você tem esse envolvimento com o teatro, todos nós, toda criança, em algum momento tem uma experiência teatral. Ou no acampamento, ou na igreja, ou na escola. Isso é de praxe. Agora, se você faz disso uma profissão, se você tem a felicidade de a cultivar desde criança, você sente no nicho natural. Então, para mim, é natural essa corrente, essa correnteza. Então, eu cheguei em São Paulo, eu peguei todo o meu currículo que eu tinha de Pós-Caldas, adiantei o básico 1 e o básico 2, Macunaíma. Já fazia logo PA1. Já eu fiz o básico 2, acabei entrando no PA1, fui na Fátima Toledo. Não gostei do Macunaíma na época, não me sentia à vontade. Aí um amigo meu estava fazendo Unicamp, falei, vou fazer Unicamp, extensão universitária. Foi fazer com a Marcília Rosário. Isso é 87, já porque em 86 fiz a Macunaíma. E aí eu tive a felicidade, eu arrumei emprego no Teatro Paiol. Eu cheguei em São Paulo, fui ser camareiro do Ronaldo Zambroni, que é um grande dramaturgo, escreveu várias coisas no teatro brasileiro. Eu fiz muita coisa com Muita, ele. sei. Meu querido. Por isso que eu vi também. E aí eu fui ser bilheteira no Teatro Paiol. O Wikipedia fala que eu comecei sendo bilheteira de cinema. Não, bilheteira de teatro, mas fazendo escola. Então, você vê que o teatro sempre esteve enredado na minha vida. Eu passei a juventude, a adolescência toda envolvida com ensaio, com infantis, apresentação em escola, em creche, em clube de recreação. Meus 11, 12, 13, 14. Primeira comédia que fiz foi com 15 anos, Santo Milagroso. Fiz o Mascate, do Lauro César Muniz. E foi uma coisa que foi natural na minha vida, fazer esse percurso. Agora, quando você chega na cidade, que você fala, que conselho você daria? A primeira coisa, estudar. Tem que estudar. Independente dessa bolha que nós estamos falando aqui, que é esse programa de podcast, que hoje está muito na moda, se fala para bolhas, e um cresce a partir do momento que entra na bolha do outro, tem muita gente que funciona aqui, mas não funciona no palco. Então, uma coisa é você falar, quem fala com a internet, fala para o público. Quem faz no palco, fala com o público. Entendeu? A diferença do músico e do ator. O músico toca para o público, o ator fala com o público. E é uma alquimia que é milenar. A relação palco-ator, ela antecede o cristianismo. É mais velho que Jesus Cristo. É a combustão ainda inexplicável que se tem. Você tem uma plateia que fica em silêncio sepulcral quando você está conectada com ela numa cena. Eu tive essa experiência assim, de aterrorizar mesmo, quando eu fiz uma peça chamada Caros Ouvintes, que passa no final dos anos 60, uma peça muito bem dirigida pelo Otávio Martins, e eu fui convidado a fazer um personagem totalmente antagônico à minha natureza, que era uma senhora extrema-direita e homofóbica, que, dentre outras coisas, descobre depois que ela ligou para a polícia, para o governo militar, e denunciou um amigo que era homossexual, estava indo numa reunião do sindicato, e descobrem que foi ela que ligou. E ela tem um discurso que ela aterrorizava a plateia, um solilóquio. Vai para a boca de cena, abre a loçonela e ela fala, pederasta, sodomita, eu não fiz nada, eu apenas disse a verdade, porque eu estou do lado certo. Eu estou do lado de Deus, da família, do direito à sociedade. A plateia ficava aterrorizada, gente. Quando acabava, eu puxava até um terço do... Sacou. Coisas que o senhor, seu Nico, e daquele seu companheiro de pederastia, sabem o que é. Eu sou da palavra.
a palavra. E há de chegar o dia em que pessoas como o Senhor serão varridos da face da terra, como os pecadores foram expulsos do paraíso. Se vão. Isso tinha um solilóquio, que é um silêncio sepulcral. Esta conexão é inexplicável. É inexplicável. É isso que faz você ver que você está... E outra coisa, o teatro planta sementes, né? O teatro, mesmo que eu fazia esse podcast com vocês, tem frases que você fala que vai ficar na cabeça da pessoa. A função do teatro não é só entreter, é fazer pensar. Exato. O teatro torna a vida mais divertida, mais palatável, mais sensorial. O teatro mexe com estereótipos de pessoas, com tipos de pessoas, mexe com gênios de pessoas, mexe com... É um espaço que não tem vamos dizer, um plenário, não tem um fórum. É um espaço de negros, brancos, pederastas, amácios, a música do Chico, vale tudo. É um território que as pessoas pulsam ali, existem ali. Então você mexe com isso. É que se tira, hoje em dia, a pessoa quer ser artista para ter fama. Para ficar famoso, é outra coisa. Então, o que é receita? Estudar. Quando você estuda, você lê, você quer um compromisso com o teatro, começa a ler por você mesma. O pessoal não pega hoje, Google vai aprender a montar coisa sozinho? Sim. Pega e lê, vai ler obras de autores. Pega autores brasileiros. Se relacionar com a arte, né? Tem um livro maravilhoso do Rui Castro, que fala da vida do Nelson Rodrigues, que foi um grande dramaturgo brasileiro, chamado Anjo Pornográfico. Então, assim, quando você lê essas obras dos autores, porque você vê que elas falam de coisas... Por que o teatro ele é imortal? Porque ele reflete o que a sociedade vive. O teatro tem essa facilidade. Ele é retrato de uma época. Sim. Aqui tem gente que não, quer fazer para ficar famoso. Famoso você vê qualquer jeito. Mas a diferença é brutal, né, Nani? Essa coisa do tablado, a coisa do aprendizado, a coisa do artista verdadeiro que sai do teatro. Porque eu comecei pelo cinema, inclusive, fui invertendo as coisas. E teve que se impor no teatro. E tive que me impor no teatro. Exato. Então, assim, esse trabalho, e quando você chega lá, aquilo que você falou, você chega lá e você fala assim... É o meu lugar, é a minha casa, é sagrado. Quando você chega no palco, você se reconhece, entendeu? E você sabe que, assim, veja bem, para quem chegou no interior com 20 anos, como eu, com colchão de espuma, na aviação cometa, sem recurso nenhum, eu não tinha mesada de mamãe. Não. Eu tinha poucos trocados, que eu trabalhava como auxiliar de escritório em Minas Gerais, tinha feito curso de Química, tinha sido oradora da turma, e tinha um tempo para viver aqui em São Paulo. Então, eu tive que arrumar um emprego na segunda semana. Até viver de teatro, eu fui garçom no Café Piu Piu, eu fui vendedor de filhos de noivo na Rua São Caetano, eu fui maquiadora, eu fui bilheteira, eu tinha que sobreviver, fui passadora de república. Naquele tempo era muito comum os jovens do interior trabalhar em compensação de cheque. Cheque, para a sua geração que não sabe o que é, eu uso isso. É um Pix auditável impresso. Entendeu? Isso é o texto do Bruno Mota do Como Salvar o Casamento. Porque a sua não sabe o que é cheque, é um Pix auditável impresso. É isso. Então, eles trabalham na compensação de cheque, de manhã e de tarde. Eu passava 48 camisas em República. Então, até você fazer o que gosta, você faz o que precisa. Então, quando você vê o que precisa, faça com graça, com leveza, faça com, entendeu, destreza. Porque é um provérbio chinês que era no comercial antigo, que eu lembro que falava assim, aprender é doloroso, a dor faz o homem pensar, pensar faz o homem sábio, sabedoria torna a vida mais tolerável. É isso que está faltando na humanidade. Sabedoria de até tolerar o impossível. Por isso que se desenvolve tantas síndromes de burnout, não sei o quê. Se eu falar de doença cada dia de um jeito que não sabe o que é, porque fica gerando um senso de expectativa no ser humano que ele se dá um tempo de conseguir aquilo. Aí não vem, começa a se degladiar consigo mesmo. Nani, você lá... Quando estava começando, porque eu comecei mais ou menos como você. Mas você, quando estava começando, você pensou assim, bom, um dia eu vou... Porque a gente não tem ideia, eu não tinha ideia, mas um dia eu vou me tornar uma pessoa muito importante, muito famosa. Você tinha esse foco, você tinha alguma coisa que te dizia isso, você falava, não, eu estou indo. Eu tinha uma coisa só que eu tinha fidelidade ao meu ofício. Todas as vezes que eu estava num trabalho... Eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar no Banco Noroeste, que era um banco que existia no departamento de contratos, que era um banco que você trabalhava das 7 à 1 da tarde. Então, eu pagava minha sobrevivência de república, com os amigos que eu dividia apartamento, e comia no refeitório do banco. Passou um ano, eu tive férias. E aí eu fui promovida. Falei, não, peraí. Se fosse para trabalhar em banco, eu ficava em Minas. Eu fui trabalhar em teatro. Eu não quero estar presa. Eu não queria estar presa. Então, eu só pensava uma coisa, Aldina, eu queria sobreviver. Então, trabalhar em teatro não interessava o que era.
se é bilheteria, se é produção. Eu queria estar naquele ambiente, naquele habitat, que era a minha praia. Então, para isso, eu abri mão de muitas coisas, inclusive de relacionamentos. Conta isso. Bette Davis disse isso. Quem tem uma carreira para se dedicar, não pode dedicar ao amor. Cleide Atkins falou, casei com a minha carreira. É isso. Ai, não está sendo taxativa. Não, mas é real. Porque quando você casa, você divide a força. Uhum. E o teatro é um amante muito caro, né? Que ele te pede tudo e não promete nada. Então, se tiver que você pensar assim, um dia eu vou ser... Nunca pensei isso, Aldine. Não. Eu só falava assim, uma coisa eu falava. Tem uma peça que eu fazia no Teatro Bexiga, eu fazia um Corpo Santo, um texto do Rodolfo Vaz Garcia. Nós tínhamos uma sessão 11h30 da noite. Eu fazia um negro que tinha um escravo branco. Um Corpo Santo foi o primeiro dramaturgo brasileiro que nós tivemos, Joaquim José de Campos Leão, que era do Rio Grande do Sul. Ele passou por um monte de trapaças pessoais da mulher com o amante, que inclusive interditaram, internaram ele como louco, porque escrevia peças muito avante do tempo dele. Muito avante do tempo dele. Então, você sabe, por exemplo, que o que pintou o girassol, por exemplo, cortou a orelha. Van Gogh. Van Gogh. E aqui eu estava pensando no Monet, passei no Municipal, lembrei do Monet no Márcio. Eu fiz a exposição no Monet, lá o Monet ganhou até uma sanção média do Márcio. Eu fui do Jardim de Linéia. O Van Gogh, ele foi um pintor que pintava coisas que ninguém entendia na época. E ele foi internado como louco algumas vezes, em hospício. E quem ficou em Paris tentando vender os quadros dele era o irmão dele, com a cunhada dele. O Van Gogh acabou morrendo numa morte muito duvidosa, não sabe se foi suicídio ou não. Tem que pôr no sabe se foi suicídio mesmo ou não. O irmão teve, acho que um tuberculose, se faleceu, e a cunhada teve que voltar para a cidade dela. Ela estava com um filho pequeno. Ela demorou 34 anos para vender a primeira tela do Van Gogh. Então, Joaquim José de Campos Leão, ele fez uma peça de teatro do absurdo, foi taxado como louco. E foi internado no hospício. A humanidade faz essas sequelas, essas injustiças. O médico que sugeriu na convenção em Viena que lavar as mãos era um ato de sobrevivência, morreu internado no hospício como louco na camisa de força. E trabalhava numa clínica de obstetrícia e percebeu que muitas mulheres estavam morrendo no pós-parto. Por quê? A maioria dos funcionários trabalhavam no necrotério e vinham cuidar das mulheres no pós-parto sem lavar as mãos, porque não se lavava as mãos naquele tempo. As mesas de cirurgia eram um matadouro, porque ela serragem no chão e a faca que abria 1, abria 10. Eles tinham um hábito, inclusive, quem abriu o pós-paciente, o outro que operou um agora, saía, esfregava a mão no sangue de um da mão do outro, para ter temperatura do sangue para abrir o outro que abria. É assim. Olha, é melhor, então, às vezes é melhor você ser louco do que ficar seguindo o que está aí, né? O problema de você fazer coisas que você não está apto no momento, na época de estar sendo consumido aquilo, é você ser incompreendida. Então, desde muito cedo, eu pensava o quê? Eu quero ver teatro. Eu pensava, se eu ficar aqui em Minas, eu não vou ver teatro, porque em Minas Gerais, embora fosse Poços de Caldas, cidade que é 3 minutos da fronteira de São Paulo, ainda é uma cidade muito avançada, porque passou de Poços de Caldas para frente, é porteira fechada para a cultura. Estou falando que eu sou de lá. Não se frequenta a cultura de teatro. O pessoal faz show de rodeio, teatro não se faz. Ninguém, nunca vi negócio. Tenho amigos de infância que nunca vi uma peça. Olha. E vão morrer sem isso. E vão morrer sem isso. E não sente falta, tem mais um Não sente falta, exatamente. Então, assim, a partir que eu falei que quero fazer teatro, vim para São Paulo. Então, eu descobri que para poder fazer o meu canto ser ouvido, eu tinha que mudar de praça com a minha viola. Aí vim para cá por sobrevivência. Então, eu pensava só uma coisa: eu quero sobreviver disso. Eu quero ver disso. Então, eu não pensava o que ia fazer. Se ia viver camareira, eu quero estar no meio. E eu falava no Corpo Santo, voltando que eu falava. Um dia uma aqui, eu falei assim, se eu não der certo como homem, vou dar certo como mulher. Essa cidade, eu tomando hormônio, já fazia minha atenção, peitinho de estadinona, que parecia um peitinho de queijo cuia, que acabasse. E aí, a gente falava assim, se não der certo como, vai dar como mulher. Isso eu sabia disso. Agora, se eu pensar, você famosa, não tinha isso. Não tinha. Porque a fama é uma expectativa, Aldine, que os outros têm de você. Que é muito fácil. Você viu a Nani? Do nada. Eu falo do meu show. Do nada. Tá aí, 3 contratos na Globo. Tá lá fazendo o Mion, tá fazendo o Mesa Cash, tá fazendo o Vai Que Cola, do nada. Eu tava coçando a Quisila na Bela Vista. Falei, vou fazer uma novela na Globo. Não, meu bem. É devagar que vai dar certo. Tijolinho por tijolinho. O difícil não é matar o leão por dia, aguentar as antas e hienas que ficam no meio do caminho, entendeu? É isso que é difícil. E às vezes tem colega do seu lado de profissão que é mais sabicha, se acha. Não acho, não. Eu sou. Entendeu? Eu tô fazendo o que você não tá fazendo, com sua crítica equivocada sobre mim. Aí você fala, 10 pessoas, é melhor ficar quieta. E isso foi a vida inteira.
Há 28 eu falo assim, onde eu diria assim, nunca deixe ninguém dizer a você qual é o seu limite. Nem você sabe qual é o seu limite, até que você precisa usar os seus artifícios. E você descobre coisas de você. Você nem tem noção. Tinha que ter convivido. Eu teria que ter convivido mais com a Nani. Pô, perdi tanto tempo, Nani, ficar mais perto de você, porque eu era essa pessoa, ai, será que... E por isso que eu falo, aos 70 que eu disse, não, chega, faço o que eu quero, ninguém... Isso baseado no quê? Dona Ivone, as pessoas falam com a gente que a gente deixa até quando a gente deixa. Aí você pode passar por presunçosa, por equivocado, que não, eu sou uma sobrevivente. Total. Entendeu? O que é meu, ninguém tasca, eu peguei primeiro. É assim que tem que ser. Então, essa coisa você fala assim, você tinha essa ideia de ficar famosa. Não tem, sabe por quê? As pessoas vêm de fora, não sabem que você levanta às 3 da manhã, que você pegou 3 voos, que você perdeu o voo. Eles querem você bonita, perfumada, magra e radiante. É isso. Eu enterrei minha mãe numa sexta, no sábado eu estava no palco. Até porque eu precisava de dinheiro de sábado para pagar a despesa da sexta. É isso. Quer uma perguntinha, aproveitar? Eu queria fazer umas perguntas mais pessoais agora, na verdade. Vamos lá. Você acredita em signos, essas coisas? Acredito, adoro astrologia. Nossa, eu encontrei com a Leiloca, agora a gente ficou amiga, eu adoro. Ela falou, escuta, você não é canceriana nada, tem um ascendente aí que tá puxando. Pois é. Porque canceriana é da coxinha, você é do palco. Caseira, Mas qual que é a sua característica mais canceriana? E a menos, assim, que você acha que nada a ver? Eu sou muito sentimental, eu choro muito, me emociono muito fácil, eu tenho emoção à flor da pele. E também tem uma coisa também, o que não deixa levar desaforo para a cama é a lua em leão. E como sou regida pela lua, é a lua que me dá esse senso de esse cabelo. Esse cabelo é bem leoa. Leão, entendeu? É isso. Então eu sou regida por leão. No começo da história da pregressa da minha vida, eu era muito cancerianinha, sabe? Eu chorava atrás de guarda-roupa, coisa. Meu pedido quando eu era criança era carretão. De tão lenta que eu era para as coisas. João Batista, minha mãe mandou você. Até que um dia eu acordei para a vida. Tanto é que tem uma música da Rita Lee que eu adoro, é uma música de novo, né? Que fala, agora só falta você, é isso. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Então é isso. Em tudo que eu faço existe o porquê de estar onde estou, existe o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou, agora só falta você. Mas esse altruísmo você tem que ter dentro de você, meu amor. Ninguém vai te dar isso. Não é bofe, não é dinheiro, não é casa, não é relacionamento, não é nada, é você. Você levantar todo dia e falar, acordei, estou viva, sou uma aposta de Deus para fazer como é que essa jossa chamada vida funciona. Vamos lá, vamos brilhar. Passa o batom e vai, porque mulher sem batom, mulher sem destino. É verdade. Mulher sem batom é sem destino. Eu saio passear esse dia, saí do meu quarto sem batom, meu cachorro me avançou. Então, socorro. Mas é isso. Tudo na vida é produção. É isso. Tudo na vida é produção. Tudo. E todo bem gera boleto. Ninguém quer pagar a conta. Todo bem gera boleto. Ninguém quer pagar a conta. Porque nós somos um país tupiniquim cultural, que você vê um coroa com a novinha, lá, o velho se deu bem. Aí vê um novinho com a coroa, que é meu caso, que eu adoro novinho, adoro mesmo. Se o nome pegou Jesus, eu vou nos querubim. Quem gosta de pau velho é orquídea, eu sou trepadeiro. Quero saber se pode ter mais. Viu? Então, aí... Voltando ao assunto. Voltando ao texto, você descobre que assim, que você tem que ter esse altruísmo dentro de você. E aí você tem medo, sabe? Eu tenho medo de perder esse encanto pela vida, porque eu sou encantada pela vida. Eu vejo 60 anos e adoro a vida, adoro fazer o que eu faço. Nossa, eu tava pensando nisso esses dias também, que eu tenho o maior medo é de perder esses encantos das coisas, assim. Deus me livre, isso é depressão, né, Nani? Aí o bicho pega. É outra coisa. Nani, mas você tem muita fé. Tenho. É linda a sua fé. Eu sou muito religiosa, é um paradoxo, né? Sou. Não, eu também sou. Eu fui criado numa casa muito católica, muito fervorosa. Minha mãe foi Verônica a vida toda. Verônica quem cantava na procissão do enterro e desviando o sudário, que chegou o rosto de Jesus, né? E aí eu tinha uma tia que rezou novena Nossa Senhora Perpétua do Socorro a vida inteira. Eu tenho o Salmo 23 no braço. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tenho o coração do Sagrado Coração. O Sagrado Coração da minha casa. Tem um anel que eu descobri agora com a Maria Dolores do Sagrado Coração, que eu amo. Então eu tenho oratório em casa. Eu rezo oratório. Eu não deixo faltar a vela Nossa Senhora de Fátima. Eu sou a pessoa que meu irmão do bem falou isso. Eu peço a Deus, peço as coisas, que me dê lucidez, me dê sabedoria, me dê garra, me dê vitalidade, me dê saúde.
Paciência eu não peço, não. Porque às vezes quando você não tem mesmo. Minha filha, eu não vou perder meu tempo com você. Porque não adianta Não, você às pôr na vezes é cabeça. melhor não ter paciência. Não, mas não adianta você querer pôr na cabeça da pessoa que ela não quer aprender. Não adianta. É. Porque quando ela quer, ela vai virar um girar e vai conseguir o que ela quer. É isso. Então, eu sou muito fé, sou muito devoto, eu acredito no retorno, piamente. Eu acho que o retorno acontece mesmo. É o bumerangue que você joga, vai. Mas quando volta, meu bem, Pesado. vem. E você acha Plantou que não vem? trigo, colhe trigo. Ninguém planta cenoura e colhe beterraba. Plantou cenoura, vai colher cenoura. É que às vezes parece que está demorando, mas você descobre com o tempo que é devagar que a vida dá certo. É frase feita? É, mas é real. Não sei se é frase feita, mas é real. É real. É devagar. E a coisa, quando tem ser sua, vem. O que é do homem, a bicha não come. O que é da mulher, a bicha quer. Que é da mulher, bicha, que eu adorei. E você acha que a fé será um grande motor para transformar o mundo, assim, uma coisa... A fé é o grande motor para você não deixar você perder de si mesmo, né? Sim. A fé é aquela linha tênue que existe, é o impossível, o improvável. E ele acontece. A fé é para isso que serve. A fé é quando você acredita numa coisa, por mais que o mundo esteja contra, a fé move montanhas e move mesmo. Você não tem noção que Deus fala assim, ó, toma, é teu por direito. Porque você corre atrás de um sonho, quando você menos espera, bate na porta e fala assim, ó, tá aqui, é seu. E às vezes, é por isso que é importante ter fé, porque às vezes você pede muito uma coisa e não vem, mas é que você não está pronta para receber. Não é seu ainda. E a gente briga com isso. O que eu sinto que as pessoas desenvolvem, como eu falei, estão cada vez mais ansiosas de querer dar certo, se coloca tempo, né? Não, com 30 eu tenho que estar assim. Essa precisão de ter que estar tendo coisas para mostrar o quê? Eu nunca tive isso. Eu fui dirigir com 36 anos de idade. Eu fiquei preocupado em dar educação para meus sobrinhos primeiro. Não dei fruto, mas dei sombra. Paguei 4 faculdades. Olha que lindo. Estou criando uma sobrinha neta com 16. Mas não falo isso com presunção. Falo isso por entrega, por gratidão, porque eu tive uma família que me amou. Então, eu tenho que atribuir esse amor para essa família. E eu falo para eles, a única coisa que vai fazer você se defender dos tiroteios da vida é a sua cultura. A cultura faz você não se sentir de bala perdida. Você não virar isca de piranha. Você não virar galinha da Angola. Porque isso que a internet faz. Joga a ideia lá atrás. Não. Você olha e fala, peraí, existe a verdade, a versão de um, a versão de outro, e a versão que realmente é. É pensar. Então, quando você tem essa coisa da cultura e da fé, a fé fala assim, eu falo, Senhor, fazei-me com que eu procure mais, consolar, que ser consolado. São Francisco dizia isso. E eu sou muito rezadeira de santos, muito santeira, né? Porque minha casa, eu fui na casa do meu avô, tinha 16 cômodos, cada cômodo tinha um santo. Esse dia foi dia 9 de março, eu rezei muito São José, que é o dia do aniversário do meu avô. E tinha festa São José, tinha terço, tinha lá embaixo Nossa Senhora Peregrina. Eu fui Aparecido do Norte, eu choro, eu fui a Fátima, fiz um vestido devotada a ela, falei, meu amigo, faz uma camisetinha, ele fez um vestido inteiro, eu parei, apareci mais que a Nossa Senhora. Inteira. Fiquei curiosa para ver esse vestido. Em maio eu rezo muito, dia 13 de maio, dia da Senhora de Fátima, porque quando eu saí dessa transportadora que trabalhava em Posse, falei, vou para São Paulo, eu saí do escritório que eu estava e fui direto do Santuário de Fátima e entreguei minha vida a ela, a minha carreira a ela. E eu não deixo faltar a vela de 7 dias para ela no meu oratório. Então, tudo quando acontece, eu falo, Nossa Senhora de Fátima, muito obrigado. Quando minha mãe faleceu, eu fiz apartamento em Posse. Foi um ano para o papai morar comigo. O mundo girou, fiz as pazes de novo com a vida e tal, comprei um apartamento em Poços. Eu falei, se eu for para o meu bem ter esse apartamento, a primeira coisa que vai entrar nesse apartamento vai ser a senhora Nossa Aparecida. E entraram as duas comigo. Mamãe, quando descobriu que estava doente, o médico falou que ia durar um ano. Eu pedi para Nossa Senhora do Desatador dos Nós e Nossa Mãe Rainha que ela não passasse dor. Ela durou 1 mês e meio. Foi o maior supapo da minha vida. E foi devido a eu pedir tanto Nossa Senhora Mãe Rainha, que ela não passasse dor. Quando eu falo, minha mãe me emociona muito. Faz 20 anos que ela faleceu, mas é uma gaveta ainda que assim, eu resignei na boa, agradeci a Deus, porque assim, você cresce ouvindo histórias, né? Que seus avós tomaram morfina feito água. É muito complicado. E hoje em dia você vê o câncer pegando cada vez mais gente nova, né? Então, meu avô, minha avó, eles tiveram essa coisa de morrer dessa doença. E minha mãe, quando teve o câncer, eu pedi que ela não sentisse dor. Ela não sentiu dor. Olha que lindo. Que fé, eu acho maravilhoso. As pessoas milagres existem. E assim, eu vou na cidade, o pessoal pergunta, eu quero conhecer quem é o santo da cidade, que é na Matriz. E toda cidade que eu chego, está fechada a matriz, a pessoa viu rezando da porta. Aí fala assim,
a senhora quer entrar? Aí abre a porta da sacristia, eu vou para a sacristia. Santa Cecília, igreja de Santa Cecília em São Paulo, eu vou muito. Aí tem uma igreja aqui na Liberdade, Nossa Senhora dos Aflitos, que é onde era a capela, onde era o cemitério da Liberdade, é um grande cemitério. E aí, na verdade, eu vou lá rezar para Nossa Senhora dos Aflitos e o Chaguinha. E eu sou muito... Chaguinha, eu rezo. Chaguinha. Vou lá, eu sou fã. Na capela também. Na capela. Então, exatamente, às segundas-feiras. Então é isso. A fé serve para você passar por momentos intransponíveis e fazer o inviável se tornar viável. É isso. Eu acho lindo isso em você, Nani, que você é uma pessoa múltipla, você é uma grande artista, mas você tem um centro, né? Tem que ter, né, Eugênia? Porque tem gente que é muito doido, viaja Não, que acha que eu sou louco o tempo todo. Por fato de eu ser muito espontânea, muito explosiva, muito... Não, tem um momento que você vai... Espera aí, é bagunçado, mas tem gerência. Tem gerência. Senão, como é que faz? Não, é o momento da concentração. O pessoal vai fazer matéria em casa, vê oratório. A senhora é católica, eu sou católica. A senhora é católica, eu sou católica, caralho. O que é? Uma coisa é rezar pra Nossa Senhora, outra coisa é chupar piroca. Eu sei fazer minhas duas. Pronto, acabou. Adoro. E posso provar, quer ver? O Belchior é passado. Apavorado. Belchior é o técnico, gente. É um rapaz latino-americano. Mas a fé é isso. A fé serve para isso. Eu sou de muita fé. Sou sim. E eu declaro a minha fé no santo do dia. Hoje é dia... Primeira sexta-feira do mês eu rezo pro Sagrado Coração toda primeira sexta-feira do mês. Entendeu? Dia de Nossa Senhora, dia de São José, dia de São José, Santo Reis adoro, Espírito Santo adoro, Nossa Senhora Conceição amo. Sou muito mariana, né? Muito mariana, sou muito filho de Maria. Uma coisa que eu ia perguntar também era se você tem alguns outros rituaizinhos, assim, que você... Não sei se você já compartilhou isso em algum lugar. Tipo, o que você faz à noite? Você tem rituais para você de cuidado? Tenho, hidrato muito a minha pele. Eu tomo banho, posso tratar o que for. Hidrato, tenho hidratação. Tem que hidratar. Estou com 59 anos. Gatíssimo. A pele bonitinha, nunca tomei muito sol. Sou inimigo de sol. Não tomo sol, pois sou uma vampira. Não gosto igual ela. As duas, igualzinho. De passear muito com o cachorro, fiquei queimado, tive pisando com o cachorro na pandemia. Mas eu dou a volta, eu me obrigo a dar a volta dos meus cachorros. Dá a voltinha de manhã, mas pela sombra, mas meu maço te queima também e tal. Mas não fico lá torrando, feito, entendeu? Uma tartaruga. Tem um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, amigo de infância. O pescoço dele, parece uma tartaruga, porque tanto sol que tomou. Não. Meu dentista falou esses dias, não, quando você estava? 58, foi 59. Só não tem tom de 59. Só assim, eu hidrato muito, hidrato demais. Perfuminho tem que ter. E batom sempre. Sim. De manhã, quando faz o cachorro, eu acho que o delineador tem que ter um risco no olho, porque eu tenho olho pequeno. Tem que ter um risquinho nos olhos para ficar. Um dia que eu passo na portaria sem olho, o pessoal fala, você está sem olho. Nani, e alimentação para você? Porque você está muito bem, está se cuidando. Eu sei, eu sinto, vejo. Agora, eu nunca vi você comendo em algum lugar, no restaurante. O que você come? Eu como coisas muito, vamos dizer, regradinhas. Eu adoro uma salada. Eu não sou carnívora. Carne vermelha eu como pouco. Eu vou churrascaria, eu vou na salada. Sou carnívoro. Às vezes eu faço, se eu fui em São José do Rio Preto, aí eu comi carne, fiquei pretendo uma de boia. Agora, se eu descobri agora, ultimamente, umas marmitas fits. Então, eu como a marmita fit, eu faço um arrozinho com cenoura, tem sempre geladeira. A marmita eu como em 2 dias. Eu não janto. Eu só almoço. Eu só incho um pouquinho, porque eu tenho hipotiroidismo, então eu tomo Sintroid 50. Agora, vejo meus irmãos, que tem um que é 1 ano mais velho que o outro, 1 ano e meio. Há mais de 6, 7 anos, tomo remédio para pressão, para o coração, para pré-diabetes, eu não tomo nada disso. Eu só tenho um pecado, eu sou doceira, né? Eu também sou. Amo um doce. Fiz pudim ontem. Amo. Fiz esperando ela não foi hoje. E eu falei, eu fiz esses dias, ela gostou. Aí eu falei, vou fazer um pudim diferente de fazer um bolo, fazer um pudim, sou boleira, amo um bolo. Por exemplo, Nossa, o Henrique, o Palitão, que faz comigo mesa cash, fala, Nani, eu adoro bolo. Mamãe, quando mudava alguém para a rua, ela fazia um bolo, dizia, agora você apresenta, olha, eu sou Ivone, moro na casa tal, eu trouxe um bolo para me apresentar, porque um bolo aquece o coração. Olha que lindo. Aquece, o bolo aquece o coração. Ela tem toda razão. Meus amigos, quando vão visitar, falam, Nani, fiz um bolo você. Nossa, aí, porque fazer o bolo é como fazer um vestido. Você coloca um monte de produção. É que essa coisa da pronta entrega acabou com esse ritual da feitura da festa. A feitura da festa começa quando você se prepara para ir. É uma coisa meio Pequeno Príncipe, sabe? Quando você diz que vai me vir dia tal, eu começo a programar para aquele dia te receber. Então, cada dia que vai ser uma expectativa de um ritual que eu vou fazer para te esperar. Você chega sem avisar, você me pega sem estar produzido, e aí como é que faz?
É preciso ter rituais de fazer as coisas. É. Minha amiga vai formar um filho agora, de odontologia. Ela falou assim, não vai alugar não, você vai fazer o vestido. Vão ver o modelo, vão ver o tecido. Quando você vai projetando a festa. Quando você abrir o guarda-roupa de carga, é o vestido da formatura, que ele marca o momento. É antigo? Não. É romântico? É. Mas eu acho que tem a ver de você deixar aquela data especial, porque as pessoas estão muito assim de... Essa internet deixou tudo muito sem sentido, porque Sem tudo é paciência. descartável. Vai lá. Então você lê a festa- notícia, fala assim, eu vi um cara falando não sei o quê, não sei aonde, não sabe o que foi a notícia. Pois é, o que faz o Natal diferente da Semana Santa não é só o período do bacalhau. É todo o ritual que a comunidade caminhou para chegar até ali. Eu demorei 18 anos para conseguir mudar o meu nome, a condição do meu gênero, depois de 3 processos doloridos. E conseguiu, deu tudo Consegui, certo. em 2018. Olha. Dona Nani Pipa Cunha Santos. Então, assim, é devagar que vai dar certo, sabe? E a fé tem a ver com isso, de você esperar o momento certo da coisa vir até você. É que hoje em dia o pessoal está assim... Depois que inventaram a terceirização, a gente terceirizou até a educação. Então, a criança faz 4 meses, joga logo para uma creche. A criança chega em casa, todo mundo é funcionário. Da babá ao pessoal do prédio, do condomínio. E não sabe levar não. Aí leva não, faz a rebelde, faz a infortunada. Faz... E eu falo, meu sobrinho, um dia você pode arrancar a cueca pela cabeça, mas não vai ganhar. É isso, porque a vida vai dizer não. Alguém tem que dizer não. Porque a vida diz muitos não. E é no não que você aprende a subir no pódio. Até eu virar jurada de um programa de calor, eu fui jurada há muito tempo e levei muito 7, muito 6, até aprender a levar um 10. Porque só sobe no pódio quem desafia a gravidade. Arrasou. É isso, mas é Frases icônicas Mas é aqui, isso. uau. Mas é Fico isso. impressionada. Nani, você tá brava, você tá estressada, você fala, preciso relaxar, o que você faz? Você só faz aquela coisinha de dormir, o que você faz de gostoso? Como um doce de chocolate. Mas um bolo de chocolate me acalma muito. Acho que bolo de chocolate me joga para um lugar que não sei o que é. Tem um produtor no Rio, o Rico Fernandes, falou assim, titia, deixa eu vou dar uma notícia para ela, não vai gostar. Deixa eu comprar logo um bolo da Dona Benta para ela, que ela vai gostar. Aí chega o bolo de chocolate. Eu ponho, a pessoa fala, fulano morreu. Então tá, que dia que é a missa? De 7º dia. Não, eu tenho assim, eu tenho essa coisa com doce, sabe? Eu acho que o doce me leva para um lugar muito de quentinho, entendeu? De felicidade. De lar, de casa. Eu era em casa, tinha muito isso. Eu adoro uma coisa, eu adoro tomar o café da tarde. Nossa, eu também sou Eu fãzaça. amo fazer o café da tarde, 5 da tarde. Verdade. Vou te contar uma coisa, eu tive um namorado que ele não era tão bom de serviço assim. Mas a gente tinha uma coisa, não faltava dote em todos os sentidos. Mas a gente tinha uma coisa que era legal, que assim, ele ia para casa na pandemia e ele levava café, levava um bolo, levava um queijo e tal. E ele ia preocupado com esse meu lance, esse meu gosto, que ele me agradava. Em função disso, você vai ficando ali. Um carinho vai bem, né? O carinho vai bem. O carinho, né? Carinho é gostoso de fazer, ele, boca, não é isso. É você ter uns hábitos que você aprende em casa, isso. Isso remete à casa. Porque eu acho que a casa vai ser sempre o teu porto seguro. E quando a gente terceirizou tudo, por exemplo, na hora de sentar na mesa, a gente sentava junto, trocava ideia. Isso é coisa de aldeia, da civilização humana. É na hora da comida que todo mundo sociabiliza. Hoje em dia inventaram micro-ondas, cada um fica no seu iglu, vai lá, esquenta. Não, mas tem um dia que tem que comer todo mundo junto. De ouvir o outro, de aprender com o outro. Se o outro contesta a sua ideia que você tem, aprende. Por que ele está contestando? É que a gente hoje está muito polarizado, né? Você não pensa igual... mas igual a mim, você não sabe... Então, tudo meio máquina, né? Me assusta Galinha da isso. Angola, sabe? Fica com aqui na cabeça, o mundo está acabando. O mundo está acabando, o mundo está acabando. Então, já anunciaram por aí que o certo mundo ia se acabar. Por causa disso, muita gente lá de casa começou a pirar. Aí eu beijei na boca de que não devia. Aí depois o mundo não acaba, aí você viu com fama do quê? De dada. Exagerou. Exagerou, emocionada. Onde não tem isso? Você está muito emocionada, né? Você não pode, porque todo mundo está adestrado hoje para ser o quê? Clean, soft e autossuficiente. Por isso, até isso se reflete até no nosso mercado de construção. Estão fazendo casas cada vez menores, cubículos. Pessoas ficam enjauladas, 28 centímetros, 28 metros de casa, para não ficar na sua. Aí você faz uma casa pequena e vai gastar o quê? Em farmácia. Para tirar aquela aspiração de querer ver e ser ouvido.
Entendeu? As pessoas estão fazendo essa moral hedonista, meu, para mim, comigo, do meu jeito, a minha senha. Porque as crianças não se acostumaram a perder. Está jogando um jogo que ia perder, vai lá e desliga e começa de novo. Não, você tem que perder, tem que tomar para aprender. Você só sabe pular sobre o sarrafo quando você sente o gosto da poeira. Caindo que se levanta, Exato, né? é isso. A Nani é cheia de frases. Ai, é maravilhosa. Ela é. Nani Eu sou maravilhosa. sobrevivente, amiga. Eu sou sobrevivente, é só isso. Sou sobrevivente. I will survive. É isso. Eu queria que você dissesse, assim, estereotipicamente, o que você acha que é a sua característica mais velha e a sua característica mais novinha? Novinha. É, assim. Ah, tem alguma coisa, não é possível. Eu aprendi a mexer no Spotify. Novinha. Eu saí de um filme do Erasmo em 2020, fazendo novela Globo, 2019. Aí eu estava Maísa, que é assessor depois da Globo, e o Maxwell, o maquiador. Eu falei, ai, vamos na loja de disco comprar a trilha sonora. Aí ela falou, o que é isso? Não existe mais, não. Existe o Spotify. O que é isso? É um aplicativo, você baixa todas as músicas. Aí você descobre que você está coroa assim, né? Que o mundo inventou uma coisa que não tem, né? Mas outra coisa que eu aprendi novinha hoje em dia, você dá contato, abrir no QR Code do celular. Eu ficava, pega a caneta, deixa eu marcar meu telefone para você. Isso nem eu faço, na verdade. Eu dou meu Agora, número. A mais velha que eu tenho é perguntar o que a pessoa faz, quem que é o pai e a mãe, de onde veio. Isso é antigo, você perguntar. Eu pergunto. Quem é o pai e a mãe? Mas tudo bem? Quantos anos você tem? Você trabalha em quê? De onde você é? Porque isso diz muita pessoa. Entendeu? É isso. As pessoas têm mania de apagar seu histórico, né? Porque eu saí de Minas não são de mim. Eu sou de São Paulo há 40 anos, vou fazer agora. Isso é real. Mas eu falo, tem gente que sai da cidade, vai para a cidade grande, fica lá 2 semanas, já começa a falar porta, certo, carta, ou porta, certo, carta. Eu sou de uma geração que a gente fazia fono para tirar o sotaque. Hoje em dia não se faz mais isso. Hoje em dia se aceita o sotaque como é. Mas o sotaque, às vezes, inviabiliza o personagem. Se eu falo no telefone 5 minutos com meus irmãos, eu falo, irmão, tá bom, sabe? Porque interior é sul de Minas, mas interior de São Paulo. Pega no porta, no C, no R, sabe? Porta, certo, carta. Então, quando eu cheguei, eu falei telefone, falei porta, certo, carta, para ficar uma coisa mais fluente, entendeu? Porque quando você regionaliza, você inviabiliza. Vai fazer um gaúcho falando carioca, não tem como, né? E eu que sou gaúcha, tive que perder esse sotaque. Sotaque, mas bate. Bah, mas tem essas E coisas. cantar, né? Mas por que você canta, amiga? Mas eu não canto. É isso. Então, assim, eu acho que o mais antigo que eu tenho, você perguntar o que a pessoa faz. Eu sou muito proseira, né? Eu gosto de uma prosa. Então eu pergunto, de onde você é? O que você faz? Quando você tem? Entendeu? Pergunto. Porque tem muita gente, às vezes, que te engana, que parece que é muito maduro, e é jovem, mas lá dentro mora o espírito de um velho do açude, não tem um menino do Rio. Entendeu? Então, um velho do açude lá dentro. Aí eu falo, amor, tá muito velho, você não pode dizer não. Agora, assim, uma coisa que eu acho que assusta muitas pessoas comigo, é essa minha transparência de falar o que eu penso, né? E eu sou muito transparente. Eu falo o que eu penso, eu gosto, eu falo, eu falo. Gente, aí, vamos agitar. Eu não espero a batata queimar, não. Eu nunca esperei. Comigo a batata não queima, não. Ah, não queima. A coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o seu tempo. O Nordeste foi civilizado 35 anos na mão dos holandeses. Foram expulsos pelos católicos cristãos. Então, de Nordeste até em cima foi quando ficou... Estava fazendo barulho aí do lado, né, gente? É muito barulhento aí. Tá vazando aí? Não tá vazando. Não? Tá? Não? Não vaza. Não? Então tá. Só O distrai. Nordeste ficou 35 anos na mão dos holandeses. Veio o primeiro navio de missão judaica, veio para parar em Recife. Eram judeus holandeses. Foram expulsos pelos católicos portugueses. Para a roubada que fizeram. Porque, infelizmente, embora a cultura portuguesa seja uma coisa muito enraizada, a gente, meu avô era português, nós somos mal educados, no sentido de não ter a coisa de aplicar o que ganha aqui. A gente foi criado na ótica do extrativismo. Tira e leva. Tira e leva. Tira e leva. Não, leva. Até hoje no Brasil assim. O pessoal vai para o interior, monta uma empresa lá e leva para fora. Não investe, não retribui. Eles foram fundar a Nova Inglaterra, onde? Em Nova York. E montaram lá um esquema, que querendo ou não, foi na machadada no começo, foi no sangue pisado, foi, mas tem uma coisa que até hoje sobrevive lá. Você vai no restaurante, você pega um Uber, você paga a conta, você paga os 10% e dá um ágio. O que é o ágio? É uma maneira de você atribuir a pessoa para ela ir atrás da coisa mais preciosa da vida dela, que a gente igual a você, que é o tempo da existência dela. Porque o tempo é energia transformada em ação. Então, quando você dá esse ágio na mão dela, ela vai agilizar as conquistas que ela quer pelo tempo da vida dela que ela dedicou a você. Uma coisa que você aprende com o tempo é não perder tempo com quem não quer nem aprender.
Você não perde mais tempo. Porque a nossa vida aqui é muito rápida. Quanto mais tempo passa, mais você percebe isso. Porque acho que você envelhece até os 28, 30. Depois a cabeça fica com 30 e o corpinho vai ladeira abaixo. Pura verdade. Eu acho. Aí você Tempo. acorda, às vezes dói aqui, dói ali. Aí você descobre que inventaram uma coisa, você não sabe o que é. Você descobre que está ficando coroa. Porque eu estava dormindo, inventaram isso. Como é que é isso? Como é que pode isso? Então, assim, mas você se diverte com isso. E passa muito depressa. Você descobre que a vida é um orgasmo. Vai ser bom. Não foi? Quando acabou. Já acabou. E você não sabe quando acaba, né? E É. para muita gente está acabando cada vez mais. Aí toca a música e fala, e às vezes acontece da orquestra tocar um bis para uns, ser mais extensa para outros. E se o baile não tá bom, você muda. Muda de ritmo, muda de parceiro, muda de vestido, muda de gênero. Eu mudei. Aí vem como salvar um casamento. Receitas existem, mas para cada um o bolo cresce de um jeito. Agora, a coisa que eu acho imprescindível é não se perder, é a respeitabilidade do ingrediente básico que a pessoa tem, que é aquela coisa do conteúdo que ela tem, que te chama a atenção. Você conhece a pessoa que Essência, te encanta, né? a essência dela. E aquele jeito que ela tem que te chama a atenção. E quando você tira a essência da pessoa, ela deixa o que você quer. E aí você não se sente mais atraído e ela também não se sente segura mais disso. E quando você conhece alguém que começa a te podar na sua essência, você começa a se enquadrar no jeito dele. Você não tem qual é o jeito mais seu. Nani, quero aproveitar uma coisa que eu inventei nesse programa de última hora, assim. Você, Nani People, agora vai fazer uma pergunta para mim e uma para Joana. A beleza foi um problema para você? Eu sabia que era, sabe essa? Porque você era muito bonita e as pessoas tendem a dizer que a beleza abria muita porta. Abriu umas, mas e outra coisa, fechou muita porta em alguma coisa? Fechou muita porta. Por exemplo. Ah, nossa, muitos trabalhos. Eu tenho uma história que eu fui chamada para fazer uma revistinha, uma carinha, e cheguei lá, o cara chegou e falou assim: o diretor, não vou entregar aqui, porque você até vai lembrar quem era e tudo. Chegou e falou assim: você pode. Eu poderia ver seu corpo? Eu falei: mas não é um close. Ele falou: mas você fumava um charutão assim. Eu falei: você quer ver meu corpo? Já tinha me falado, cuidado, esse cara é assim. Você quer ver meu corpo? Aí eu abri a porta, subi na mesa e falei: ele quer ver meu corpo para me contratar para fazer um rosto. Mas tudo bem, eu já estou aqui, então você vai ver meu corpo. Com a porta aberta. Com a porta aberta, e o povo olhava e fugia, o povo olhava e fugia. Claro, não fiz, fui embora, chorando, mas não viu meu corpo. Muitas histórias, Nanas, muitas histórias. A Meryl Streep conta uma história dessa, né? Que ia fazer um teste, o cara falava em italiano, não sabia que ela entendia italiano. E era para fazer o papel da loira do King Kong. Ela conta a história linda. O cara eu não sabia, olha. O cara foi abusivo com ela. O cara falou coisas absurdas dela, tal. E ela respondeu em italiano para ele. Acabou ele com nunca imaginou que ela estava entendendo o que ele estava falando. Isso é o máximo. Mas, assim, as pessoas subjugavam um pouco o seu talento por causa da beleza, de um você modo, acha? tem muito isso, né? De um modo geral, assim, você vai lá, bate na porta, faz o teste, depois volta. Mas o teste não ficou grande coisa, vamos fazer de novo. E já perdi trabalhos também, assim. Por conta de... Fui aprovada, mas aí chegou alguém que fez o teste melhor, entendeu? Do sofá. Fez o teste do sofá e foi aprovado e tomou meu lugar. Época, gente, que era dada às mulheres essa obrigação horrorosa de eu tomar o teste do sofá. Tinha isso, né? Nunca me ofereceram um sofá. Nossa Senhora. Nunca tive isso, não. Mas eu acho que o mundo mudou bastante, você não acha, atualmente? Hoje em dia tem isso aqui, né? Tem uma internet, né? Hoje em dia as empresas têm uma coisa chamada compliance. Eles que é tomam muito maravilhoso. cuidado. As pessoas pensam duas vezes em fazer abuso de poder. Isso é bom, a gente caminhou para isso. Graças Embora a Deus. ainda a violência doméstica é um assunto muito complicado, a homofobia é um assunto muito complicado, a transfobia ainda é uma coisa gravíssima. A pessoa fala, você vive numa bolha. Então, não, eu tenho amigas que passaram por situações absurdas, em situações que não era nem esperado que aquilo acontecesse, aquela ruptura com aquela violência que foi, entendeu? Então, aniversário de sobrinho, alguém da própria festa agredia a pessoa. Complicado isso. Dentro da casa, na Dentro família. da casa, família. Da casa, família. Da sobrinha agrediu o tio. Que coisa. Complicado. mais- Complicado. Muita violência. É isso. E você tem muita pressa em querer acontecer? Não, na verdade. Acho que eu percebi mais recentemente que eu ainda estou descobrindo
o que eu gosto. Porque eu já pinto e eu já tatuo há muitos anos. O meu primeiro trabalho foi tatuadora, na verdade. Ela canta, pinta, tatua. É. E é formada em mídia. E sou formada em mídia também. E aí, é muita coisa circulando em torno de mim, ainda mais agora em São Paulo. E aí, eu percebi que eu preciso Você veio de experimentar mais as coisas. Eu vim... Não, ela veio de São Paulo, ela nasceu aqui. Eu nasci aqui, fui pro Mato Grosso do Sul e depois pro Rio. Mas foi criada onde? No Mato Grosso do Sul. Se isso acontece em São Paulo, isso acontece no Brasil inteiro. É. Quando você sai de São Paulo, você descobre que qualquer cidade do Brasil é interior. São Paulo tem recursos que nem outra capital não tem. Não tem. Você sai 2 da manhã, quer comer uma feijoada, você encontra um bar que tem feijoada. É Estadão. Eu estou falando que eu moro aqui no centro. Então, eu estou falando que eu sou de fora. E eu vi isso uma vez de um grande ator chamado Luiz Siqueira que falou, Nani, você saiu de São Paulo, você vai descobrir que o resto do Brasil é interior. Igual quando você viaja o mundo. São Paulo fez uma coisa com a gastronomia mundial, que ele pegou aquilo que não era tão bom e triplicou 3 vezes mais. Aí chega em qualquer país já comer, mas São Paulo é mais gostoso. Porque a gente faz o jeitinho mineiro, o jeitinho brasileiro de colocar a coisa. Põe ingredientes que lá não tinha. Então, você, qualquer cidade que você vai, eu estou falando que eu estava na capital, estourou um pneu, eu tinha que estar 2 dias chegar a roda, aqui não tinha uma loja que tinha roda que eu precisava do meu carro. Sim, nossa, essa É cidade... complicado isso. Então, se acontecer em São Paulo, tem a música do New York que fala isso, né? And I can make you that, I gotta wake up anywhere. Se você acontecer aqui, você acontece em qualquer lugar. No mundo. No mundo. Ai, nosso tempo está acabando. Já! Gente, Cadê fala as tanto. flores da Nani? As minhas flores, ganhei flores. Gente, tem Ah. flores. Flores, quem mais mandou? Marília Pira fazer elas por ela, você lembra? Ela falava assim. Ela fala, por favor, ela fala assim, ó, nasci artista, sou transformista. Ela fala assim, Orquídea amiga. Orquídea, me deixa em troca, não esqueci das rosas das orquídeas. Então você fala, nasci artista, eu peguei, sou transformista e até hoje não me arrependi. Público amigo que não me esquece, que a gente agradece, é a Nani. Eu falava, Araci. Minhas performances contigo estão e seus aplausos em meu coração. Hei de morrer como nasci, sempre passiva e sempre Nani. Gente, eu Aqui nasci ficou pra falando sofrer. ai, que delícia que você veio, gratidão, Não tem, gratidão. a gente não recebe nada que a gente não mereça. Quando você me ligou, eu falei assim, Nani, estou fazendo um projeto, podcast com a minha neta. Aldine, faço questão de fazer esse bate-papo com você. Porque é bom, sabe? Porque você mostra um lado seu que as pessoas, às vezes, elas limitam o teu modus operandi. Você acha que você é só aquilo. Aí, quando você fala coisa que você pensa, que você acredita, que você está em aprendizado, você assusta as pessoas ainda, né? Como diz a minha mãe, quer conhecer alguém, vai dividir 1 quilo de sal, porque de perto ninguém é normal. Gratidão, linda. Gratidão. Sucesso Obrigado, para muito todos obrigada. nós. Saúde. E amém. Saúde, saúde, saúde. E vou só terminar um minutinho falando a palavra Ela do vai- nosso patrocinador, né? Ah, ela vai falar do nosso apoiador, né? Apoiador, vamos dar apoiador. Tá aqui, Nosso gente, apoiador ó. ocular moderno, Moderno. que é Olha, pessoal, um querido, um amigo vou que dar- há anos nos apoia, apoia as minhas peças, apoia meus trabalhos. E quando você precisar de um óculos, Nani, por favor, procure Eu uso ocular. muito óculos. Você sabe Olha que aí. mania Eu de percebi, óculos, é. inclusive, Eu que não sei óculos quase mudar o maravilhoso. rosto, eu mudo o óculos. Se você que usa multifocal e já tá usando multifocal e tem algum problema com seus óculos e já foi no oftalmo, já viu que conferiu que tá tudo certinho, pode passar no Oculário Moderno, uma ótica super tradicional da Avenida Paulista, que Sairá Gente. satisfeito com solução absoluta. Exato. dá uma olhadinha lá, o pessoal pode te ajudar, toda a equipe. Muito obrigada, Nani, Obrigada, inclusive por beijo, esse saúde, momentinho vida aqui. longa para os terráqueos. Amém. Obrigada, amor. Muito obrigado. Ai, que delícia. Fiz um papo diferente com você. Porque é difícil, né? Todo mundo já perguntou tudo pra mim.